Deus abençoe. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Bom, nós estamos trabalhando sobre submissão, um princípio de Deus. Foi no dia 14 de abril que nós fizemos a primeira ministração sobre isso, e eu falei para vocês que posteriormente nós continuaríamos. E aí veio a Páscoa, ministramos sobre o sacrifício de Cristo, e depois o final de semana passada não estava aí. Então nós vamos retomar hoje, e creio que hoje, mais um dia, nós terminamos. Então o grande detalhe é que nós precisamos entender que Cristo, Ele tem a primazia em nossas vidas. Amém? Se Ele não tiver a primazia em nossas vidas, nós não conseguimos andar segundo os propósitos que Ele estabeleceu para nós. Então nós, quando entendemos que Cristo, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou e Ele se entregou por cada um de nós, então vamos entender que nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Amém? Ele deve ter o quê? A primazia, o governo, e nós, entendendo isso, faremos tudo para o louvor da sua glória. Amém? Então, submissão, um princípio de Deus. E aí nós vimos o texto que está ali em 1 de Samuel 15, 22 e 23, se eu não me engano. Tem porventura Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é pecado de feitiçaria. Algumas versões dizem que é como pecado de feitiçaria. Não, ele é pecado de feitiçaria mesmo. O feiticeiro é um rebelde. E a teimosia é como a idolatria. E culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste, aí falando para Saul, visto que rejeitaste a palavra de Deus, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pai, nós te louvamos por esse dia abençoado, te louvamos por esse dia que é dedicado às mães, e abençoamos cada uma delas, pedindo que o Senhor dê cada vez mais sabedoria para que elas possam ser instrumentos de edificação no seu lar, como o Senhor mesmo levantou ou criou ela para ser uma adjutora, ou seja, aquela que está sempre auxiliando, aquela que está sempre dando aquilo que o Senhor precisa dentro de um lar, que é o amor, que é o carinho, que é o cuidado. Pai, muito obrigado por esta manhã e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vimos e falamos também sobre a autoridade espiritual. E vimos que a essência, isso aqui vamos fazer só uma recapitulação do dia 14 de abril. A essência da própria comunhão com Deus está firmada na obediência. Pois Deus age a partir do seu trono que está estabelecido sobre a sua autoridade. Eu não sei se nós repassamos para o discipulado pastoral, mas o apóstolo Ricardo, se não me engano, ele postou algo sobre o Michael Phelps, acho que é esse o nome dele, o maior nadador do mundo, o maior quebrador de recorde e o que ganhou o maior número de medalhas em Olimpíadas, 19 medalhas. Aí é uma pregação do pastor Paulo Júnior, e ele mostra daí que eu estou falando de obediência. Esse nadador, ele ficava 6 horas por dia dentro de uma piscina. Ele comia 12.000 calorias por dia. Só aquilo que os
nutricionistas mandavam. Ele não comia nada fora do que os nutricionistas mandavam. Ele mesmo disse que a vida dele era nadar, comer e dormir. Isso por 12 anos. Ele se absteve de tudo. Para quê? Para ganhar uma coroa corruptível, ganhar ouro, 19 ouros. E aí, na pregação, o pastor vai dizendo, e nós que estamos para ganhar uma coroa eterna, nos abstemos de quê? Obedecemos ao quê? Ele por 19 anos obedeceu seus técnicos, obedeceu nutricionistas, e ele se absteve de tudo por uma, como diz Paulo, corre no estádio por uma coroa corruptível. E nós? Então, a essência da própria comunhão com Deus está firmada na obediência, pois Deus age a partir do seu trono que está estabelecido sobre sua autoridade. Ninguém pode, ou ninguém deve, se levantar contra a autoridade de Deus. E aí nós vimos o seguinte, que louvar, orar, jejuar, ou fazer qualquer coisa sem submissão, não tem valor para Deus, porque se torna algo mecânico, sem vida, se torna algo religioso. E como tem, desde os tempos de Cristo, o problema dele eram os religiosos. Faziam realmente, cumpriam com as regras, mas isso era apenas exteriormente. Então, nós falamos sobre alguns princípios que nos governam. Vimos primeiro o princípio de Deus, ou o princípio divino, que daí lemos Hebreus 1, versos 3, parte A, eu botei só um pedacinho aqui, ó, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, Deus é autoridade em si mesmo e tudo no universo existe e é sustentado pela palavra do poder de sua autoridade. Porque é interessante, inclusive João, o Evangelho de João, João fala sobre Cristo. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E a palavra estava com Deus. E tudo quanto foi feito por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Ou seja, pela palavra. A matéria-prima usada por Deus foi a palavra. E Deus falava, o Espírito pegava a palavra e gerava. Por isso que da união da palavra de Deus e do seu Espírito, vida é gerada. E eu digo e continuo a dizer e direi até que me provem ao contrário, Satanás então ele deturpou todo o nosso linguajar, falando de Brasil, e deturpou toda a música chamada música popular ou música brasileira, que virou um lixo, por quê? Para poluir as nossas mentes, de tal maneira que quando nós formos falar, não falemos mais o quê? Algo em linha com a palavra de Deus, mas sim esse lixo que está por aí. E nós vemos realmente que o linguajar do povo é um linguajar chulo, é um linguajar baixo, é um linguajar de morte. E nós precisamos mudar isso, porque senão... Então nada está acima da autoridade de Deus. E obedecer à autoridade de Deus é o mesmo que andar em sintonia direta com Ele. Então, vimos também o seguinte, ó, a maior exigência que Deus faz ao homem, ao ser humano, não é de carregar a cruz, não é de servir, de fazer ofertas ou negar-se a si mesmo. A maior das exigências é que obedeça. E é o texto base sobre quando Saul vai à guerra e Deus manda que destrua tudo. E ele deixa alguns vivos e ainda traz toda o gado, ovelhas e tudo. Aí quando Samuel disse, será que Deus quer alguma oferta, algum sacrifício, mas não que se obedeça a Ele? E aí vem, o pecado da rebeldia é o mesmo da feitiçaria. Então, diante disso, queridos, diante disso tudo, rejeitar uma ordem de Deus é ir contra o próprio Deus.
Então esse é o princípio divino. O segundo princípio é o princípio satânico. O querubim transformou-se em Satanás quando tentou usurpar a autoridade de Deus. Ou seja, ele tentou competir com Deus. E desta maneira se tornou um adversário de Deus. E hoje, se nós formos ver, é o espírito que está praticamente em todos os lugares. As pessoas elas não se amam, mas elas não se dão valor, elas querem ser o que o outro é. É só nós vermos qualquer entre aspas, celebridade que aparece nua, ou com cabelo colorido, ou careca, ou com a tatuagem. No outro dia, o máximo uma semana, já tem são milhões de seguidores. Por quê? Porque as pessoas não se aceitam mais como são. Satanás tinha toda a glória. Satanás era um querubim ungido. Satanás, ele comandava o louvor, ou seja, ele andava entre as pedras afogueadas, ou seja, ele tinha toda a riqueza. Mas ele queria o quê? O trono de Deus. Aquilo não servia para ele. E é o que as pessoas são hoje. Elas são insatisfeitas com si mesmas. É o princípio satânico. Nós precisamos mudar isso. Deus nos fez do jeito que somos, porque é assim que Ele projetou, e nós devemos ser gratos a Ele. Amém? Então, não vou ler todo o texto, vocês podem ver depois. Foi a rebeldia que provocou a queda de Satanás. Aí nós vimos o texto de Isaías 14 e Ezequiel 28. Vocês já devem ter escrito isso daí. E Deus abomina a rebelião e a considera como feitiçaria, que é o texto base que nós vimos. Então, não há como nós nos levantarmos contra Deus e permanecermos em pé. Fatalmente, o soberbo Deus abaterá. E nós temos visto nações que foram realmente top, comandaram tudo, hoje estão arrasadas, quebradas, porque se acharam grandes, se acharam indestrutíveis, e Deus as colocou no seu devido lugar. Só para ficar bem certo, sempre que alguém se levanta contra a autoridade de Deus, peca diretamente contra ele. Aí o terceiro princípio que nós vimos foi o princípio da autoridade delegada. Romanos 13, do verso 1 ao 7, é onde realmente estabelece o que Deus mandou. Mas vamos ver só o versículo 1. Toda alma, ou seja, toda pessoa, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas, estabelecidas por Ele. E aí, continuando, nós vamos ver que é impressionante que quem desobedece traz sobre si a espada. E aí nós temos que pensar bem, porque espada não vem para fazer assim, coitadinho, errou, faz uma carícia com a espada. Será? Mas isso é uma outra ministração. Então, se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver que o princípio da autoridade delegada governa todas as relações entre os homens e bem como do homem para com Deus. Se nós formos ver, na Trindade temos que o Pai é igual ao Filho, que é igual ao Espírito Santo. Mas, veja bem, na essência, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais. Todavia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes em suas funções. E aí nós vimos como há uma obediência em tudo isso. Não vou ler os textos porque nós já lemos. O Pai enviou o Filho. Nós vimos ali em João 4:34. Nós vimos que o Filho veio em obediência ao Pai. Porque o Filho disse, olha, eu não vou e pronto. Eu vou lá ser homem, vou viver como homem, morrer pelos homens, de jeito nenhum. Não vou. Mas o Pai enviou o Filho veio
E aí nós vamos vendo que, o filho foi obediente ao pai. É uma sequência. Aí nós vimos também que, o filho posteriormente enviou o Espírito Santo. E vemos que o Espírito Santo veio. E que o Espírito Santo é ou foi obediente ao filho. Há uma sequência. Todos são iguais, com funções diferentes. Mas um se submete ao outro. Então, se nós formos ver, queridos, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade é a fonte de toda a verdade. Por que isso? Porque é o princípio divino da Trindade é encontrado em todas as relações estabelecidas por Deus. Por exemplo, em uma família, o pai é igual à mãe, que é igual aos filhos. Mas Deus estabeleceu também a Trindade na família. O pai é o cabeça, a mãe é a jutora, e os filhos devem honra e obediência aos pais. Mas nenhum é superior ao outro perante Deus. Ou seja, os membros da família são iguais, têm o mesmo valor para Deus, porém, têm funções diferentes. Isso nós precisamos entender. Por isso eu falei que a Trindade é a fonte de toda a verdade. Nela nós temos que nos espelhar. E por que que nós vemos toda essa bagunça hoje no mundo? Simplesmente porque as pessoas se rebelaram contra a autoridade de Deus e aquilo que Deus estabeleceu como verdade, como princípio, elas se colocaram contra. Por isso que tem toda essa bagunça na família, na sociedade, é aquilo que nós vemos. E o mais interessante, as pessoas são, que aí eu pego uma reportagem, ou um texto daquele jornalista Alexandre Garcia, porque hoje, qual é a máxima dentro das universidades? É ficar pelado, para ser diferente. Mas aí o que o Alexandre Garcia diz? Ele diz assim, pelados todos somos iguais. A mulher tem o órgão genital dela, o homem tem o genital dele. E é interessante, essas pessoas são tão burras que quando elas ficam peladas, elas vão contra o quê? A própria ideologia de gênero que elas defendem. Porque pelados todos somos iguais. Agora, com roupa, um se veste melhor, outro se veste de vermelho, de preto, de amarelo. Somos diferentes com roupas, mas pelados somos iguais. Então, por que eu disse isso tudo? Porque essa bagunça toda, as pessoas elas querem o quê? Colocar lá embaixo tudo aquilo que Deus estabeleceu. Querem expor, querem se expor, querem esculachar com a ordem estabelecida por Deus. Tudo isso é por falta de obediência. Nós precisamos mudar isso. E essa mudança, ela precisa começar dentro da família. É da família que saem os estudantes, é da família que saem as autoridades, os políticos todos. Porque é interessante, o povo fala mal dos políticos, mas quem são os políticos? São o povo que for eleito. São eles que estão lá. A hora que eles saírem, outros entrarão. E se esse povo não estiver educado, o ciclo continua. Por isso, o ensino da palavra. E por isso somos tão poucos. Se aqui se pregasse apenas prosperidade, não estaríamos mais aqui. Concorda comigo? E nós vemos algumas chargezinhas. Venha e receba a sua bênção. É filas para entrar. Venha e aprenda da palavra de Deus. 2 ou 3. Mas graças a Deus que, mesmo sendo poucos, nós vamos fazer a diferença na nossa cidade, estado e nação. Amém? Queridos, então os membros da família são iguais, têm o mesmo valor para com Deus, mas têm funções diferentes. Porém,
O entendimento desta geração, que é do politicamente correto, é interpretar que se submeter é ser inferior, é ser humilhado, é ser desprezado. Mas olhando para a Bíblia, vemos que Jesus nunca foi inferior ou menor que o seu pai pelo simples fato de ser submisso. Pelo contrário, por ter se submetido ao pai, por ter obedecido, Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo o nome. É o que nós vemos ali em Filipenses 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Simplesmente por quê? Simplesmente entre aspas. Mas por quê? Qual é a razão de Jesus ter um nome acima de todo o nome? Porque é filho de Deus? Não, porque obedeceu. Foi submisso até a morte e morte de cruz. Só que veja como foi deturpado e virada a coisa. Se hoje eu não mandar, se hoje eu não for o chefe, se hoje eu não tiver o melhor, eu sou a escória. Será? Biblicamente não é assim. Então nós temos que entender que, mesmo entre iguais, há uma relação de autoridade e submissão. Isso faz parte da ordem divina. E se nós formos ver, as autoridades delegadas estão em todas as áreas das nossas vidas. Por isso, um verdadeiro discípulo de Jesus deve, onde estiver, procurar saber quem é a autoridade delegada para a ela se submeter. Amém? E nós vamos ver, queridos, que Deus delega autoridade em todas as áreas da nossa vida. A primeira área foi a que nós já vimos ali, que Deus delega autoridade em todas as áreas da nossa vida. A área civil é a primeira. Aí vemos Romanos 13, do 1 ao 3, que nós já sabemos quase de cor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Então, na área civil, Deus delega autoridade sobre nós. Vimos também que no trabalho, Deus delega autoridade sobre nós. E aí tem vários textos, eu peguei só alguns. Efésios 6, do 5 ao 6. Servos, ou seja, onde tiver servo, onde tiver escravo, põe empregado. Que, biblicamente, é a mesma coisa. Então, servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores, segundo a carne. Não é aquela coisa, segundo a carne. Ele é seu chefe, ele contratou, ele é seu superior. Outra, Tito 2, do 9 e 10. Exorta os servos que sejam obedientes a seus próprios senhores. Só coloquei o caput do versículo. Próximo ali, 1 Timóteo 6, 1 ou 2. Todos os servos, todos os empregados que estão debaixo de jugo, considerem seus senhores dignos de toda honra. Porque o grande detalhe é o seguinte, podemos obedecer só quando está na frente, ou só quando tem alguém cuidando, ou só quando tem uma câmera filmando, mas quando estamos na hora de descanso ou em casa, aquele nojento, cadê a honra? O simples fato de falarmos mal dos nossos superiores já é desonra. E, é claro, Paulo dando a determinação, todos os pregados que estão debaixo de jugo, ou seja, debaixo de uma autoridade. Considerem seus senhores dignos de toda a honra. E hoje, honrar um patrão, honrar um chefe qual é a designação que dão? Seu puxa-saco. Para que o nome de Deus e sua doutrina não sejam blasfemados. Como nós precisamos mudar? Porque hoje é interessante, né? Se no currículo botarmos que somos crentes, aquele currículo já passa para baixo. Família, Deus também, Ele
delega autoridade. Vimos civil, vimos trabalho, vimos família. Falando de esposa, esposa, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Aí nós vemos 6 do 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é justo. E aí vem a sequência do versículo. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas longo tempo sobre a terra. E o 4 vai dizer o quê? Pais, não irriteis a vossos filhos, mas admoestai-vos na doutrina e palavra do Senhor. Nós vemos também que na igreja, Deus coloca autoridades delegadas sobre a nossa vida. Hebreus 13, o 7 e o 17. Lembrai-vos daqueles que têm domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de vossas admoestações. Eu só botei o versículo 1 para não ser, ou 7, quer dizer, para não... Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos será útil. E aí nós vemos, e eu já falei algumas vezes, que hoje o número de pastores que tem se suicidado é grande. O número de pastores com depressão é grande. E a maioria dos que se suicidam, não se suicida está errado, né? Como é que é? A maioria dos que suicidam, não tem como se suicidar, né? Então, a maioria dos que suicidam, eles não é informado a causa como suicídio. É dado como um ataque do coração, é dado como um acidente, mas jamais como suicídio. Então, o número que aparece é bem inferior ao número real. Mas por quê? Hebreus se cumprindo. Impressionante, mas é verdade. Aí também nós precisamos ver. Então, queridos, por causa disso, por causa da Trindade, por causa das autoridades delegadas que estão sobre a nossa vida em todas as áreas, não é aceito, ou seja, é inaceitável dentro do cristianismo espaço para super espirituais. Aí alguém pergunta, mas qual é o problema do super espiritual? Ou então, quem é o super espiritual? O super espiritual é aquele que aparenta espiritualidade, mas esconde uma grande rebelião. E isso traz muito dano ao corpo de Cristo. Crente super espiritual costuma dizer, eu só obedeço a Deus. E não estou sujeito a nenhum homem. Só que fazer isso é uma loucura completa. Quando alguém diz, Deus, eu quero te obedecer, na mesma hora, Deus responde bem claro e preciso o seguinte, então obedeça ao teu marido, obedeça a teus pais, obedeça ao teu chefe, ao teu pastor, obedeça às autoridades. Fazendo isso, você está me obedecendo. Mas aí aparece o super espiritual declarando, não, eu só obedeço a Deus e mais ninguém. Só obedeço ao que Deus me falar pessoalmente. Mas aí Deus responde com toda firmeza o seguinte, mas o meu desejo é que me obedeças através deles, ou delas, das autoridades. Não há outro jeito. Então, se você vê uma pessoa rebelde, se você vê um crente cabrito, pode escrever que ele não tem obediência e muito menos comunhão com Deus. Ele é um rebelde contumaz. Mas o rebelde sempre tem argumentos. E como a gente ouve? Deus, o Senhor não sabe quem é meu marido.
O senhor não sabe quem é minha esposa. O senhor não sabe quem são os meus pais. O senhor não sabe quem são os meus chefes. O senhor não sabe quem são os meus professores. Ou ainda, ele é um alcoólatra, é um idólatra, é um incrédulo, é um mentiroso. Porém, é inaceitável declarar que obedece a Deus e não obedecer às autoridades por ele delegadas. Mas não tem mais nem menos. Ou mais nem menos. O que Deus estabeleceu, está estabelecido. E ele não vai mudar. Bêbado. Idólatra. Então, sempre que nós obedecemos às autoridades delegadas, estamos nos submetendo a Deus. Estamos agradando ao Pai. E obedecer somente quando se concorda, não é espírito de submissão, mas é rebeldia e independência. Guarde isso. Importa que, concordando ou não com a ordem, obedeçamos de coração. E desta maneira, nós agradamos ao coração do Pai. E é dessa maneira que se age perante Deus, obedecendo de coração. O mais interessante é isso daqui, Por isso que a própria natureza, ela geme pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza, ela está tendo problemas, gemendo, porque como filhos de Deus, nós não nos manifestamos. E como nós fazemos? Nós vamos fazer agora a marcha para Jesus aqui. São 300 mil pessoas na cidade, nós vamos marchar com 300 mil pessoas na rua. Não é número, mas é obediência, é submissão. Nós nos manifestamos desta maneira. Isso faz a diferença. Agora guarde isso daqui, Enquanto não reconhecermos as autoridades delegadas, estamos falando como igreja, sobre nós, não chegaremos à maturidade espiritual e nem alcançaremos cumprimento dos propósitos de Deus para nós. Então nós não conseguimos deslanchar, nós não conseguimos avançar, porque ainda estamos engatinhando em relação à obediência, em relação à submissão, em relação a tudo quanto Deus estabeleceu sobre a face da terra. Como é fácil e como nós fazemos o criticar, o condenar, o acusar. Mas isso não... Quem faz, ou quando nós fazemos isso, nós estamos sendo instrumentos de Satanás. E só para, veja bem, o mundo, aí vem, a natureza geme. O mundo espera que a igreja obedeça em tudo, e em tudo se submeta, para então seguir o seu exemplo. Por isso que vem, palavras até convence, mas os exemplos arrastam. Então não adianta irmos para a rádio, televisão, jornal, revista, praça e gritarmos e falarmos. Podemos até convencer, mas é o nosso exemplo que o mundo está vendo para ver como nós nos portamos, para então seguir a Cristo, seguir o nosso exemplo. Por isso que Paulo declarou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A hora que nós chegarmos para a pessoa, fala, pode fazer o que eu faço, porque eu faço o que Cristo faz. Eu garanto que essa pessoa nos segue. Então isso aqui até agora só foi uma recapitulação. Recapitulamos aquilo da semana passada. Agora vamos dar uma introdução em hoje. Submissão, um princípio
de Deus. Mas o que é submissão? Submissão não é apenas obediência externa, e nem tampouco quando estão nos cuidando. Como eu disse, uma câmera ou alguém anotando, deu produção. Submissão é prestar obediência inteligente a uma autoridade delegada por Deus. Se nós não fizermos isso, porque a pessoa acha, não, sou inteligente, eu consegui driblar o chefe. Matei 1 hora hoje de serviço, ele nem viu. Será? E Deus? A autoridade maior. Porque, mas o meu chefe não foi estabelecido por Deus. Como não? Se a Bíblia é muito clara que diz, toda autoridade procede de Deus. E não há autoridade que não tenha sido por Ele estabelecida. Então não tem como. Então veja bem, submissão, é exteriorizar um espírito submisso, mesmo quando ninguém está por perto, e mesmo quando o que fazemos não nos traz reconhecimento. E como fazer? A ideia, no geral, é que se eu não vou ser reconhecido, se eu não vou ser elogiado, se eu não vou receber um elogio, eu não faço. Então eu estou cuidando. Estão me vendo, agora é a hora de eu agir. Mas isso é para ator. Isso é para teatro. Submissão é exteriorizar um espírito submisso, mesmo quando ninguém está por perto, e o que fazemos não nos traz reconhecimento. Então, submissão é renunciar à opinião própria, quando contraria, vai de encontro à orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós, ou seja, nós renunciamos à nossa própria opinião quando esta contraria ou vai de encontro à orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós. Como é difícil, né? Faça assim, assim. Não, mas peraí. Eu gosto de fazer assim, É desse jeito que eu faço. Se não fizer assim, não faço. Mas o que a autoridade falou? Pode até ser mais difícil, porém... Mas me diz uma coisa. Quando é que nós aprendemos a ser submissos? Quando é que nós realmente nos convertemos? Porque todo convertido é submisso. E todo submisso deve ser um convertido. Veja bem, aprendemos a submissão e nos convertemos verdadeiramente quando aceitamos o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Renunciamos a tudo o que temos, negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus Cristo. Essa parte ninguém gosta. As pessoas querem o Senhor como Salvador. Querem Jesus como Salvador, mas como Senhor, como é difícil. Então, aprendemos a submissão e nos convertemos verdadeiramente quando aceitamos o senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Renunciamos a tudo que temos, negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus Cristo. E aí vem, aprendemos a submissão e nos convertemos realmente quando seguimos obedientes às direções e orientações que recebemos das autoridades delegadas. Porque é interessante, quantas famílias são escandalizadas. Alguém na família lá, por exemplo, um filho, que nunca lavou um prato, que nunca varreu uma casa, que nunca arrumou uma cama, ou seja, não fez nada em casa, se converte. Aí vem para casa, em vez de começar a fazer o que não fazia, ele quer impor a sua fé, a sua religião para a sua família. E aí escandaliza.
Então, se converteu, ele vai primeiro o quê? Obedecer às autoridades delegadas sobre a sua vida, que são os seus pais. Interessante, né? Olha o que diz a palavra de Deus ali em Filipenses 2, do 5 ao 8. Ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, ou seja, toda a sua glória deixou lá, nos céus. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí o 9 vai dizer o quê? Que por causa disso, Deus deu a ele o que? Um nome que está sobre todo nome. Por quê? Porque ele se esvaziou, se humilhou para obedecer a um propósito de Deus para ele. Esse é o princípio que nós precisamos seguir. Só existe um caminho para a submissão. Andar como Cristo andou. João, 1 de João 2,6. Aquele que diz que está nele, deve andar como? Da mesma maneira como ele andou. É fácil? Se nós morrermos para nós mesmos, não é. Ou seja, queridos, Jesus é o nosso modelo. E embora sendo filho, Jesus, homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Interessante, né? Ó, pelas coisas que sofreu. Isso hoje é um palavrão, é uma aberração dentro dos evangélicos. Porque, não, isso não é para mim não. Jesus ele já fez isso lá. Eu jamais. Eu vim para ser o quê? Abençoado. Então, queridos, sem submissão jamais chegaremos ao alvo e nem estaremos sendo cooperadores de Jesus. Não tem como. Quando somos independentes, ou seja, rebeldes, não somos membros do corpo de Cristo, ou seja, a verdadeira igreja. Podemos ser membros de uma denominação, mas jamais membros do corpo de Cristo. Não tem como. Precisamos, como igreja, rever os nossos conceitos. Porque se não revermos os nossos conceitos, infelizmente, no dia do julgamento, nós vamos dar com os burros na água. E aí, o burro empaca e não passa. Porque o verdadeiro membro do corpo de Cristo sempre será dependente e submisso. Pois, como pode um membro permanecer ligado ao corpo se não se submete às ordens da cabeça? Isso tudo foi aquela conversa de Paulo, em outras palavras. Da mesma maneira, então, se nós chegarmos aqui, ó, assim também nós não podemos permanecer no corpo de Cristo se não formos sujeitos às autoridades delegadas pelo próprio Deus Pai. E aqui não estou falando ao pastor, o bispo, o apóstolo, não, estou falando de modo geral. Todas as autoridades sobre nós. Se nós não aprendermos a nos sujeitar a elas, não podemos permanecer no corpo de Cristo. Não tem como. E aí, queridos, quando uma mulher não se submete ao seu marido, ou quando um filho não obedece a seus pais, ou quando o empregado não acata a ordem de seu chefe, ou quando o discípulo não se submete às autoridades, é porque estão cheios de si mesmos,
ou seja, estão em si mesmados. Interessante, né? E não, eu só faço o que me dá prazer. Não, eu só faço o que me faz bem. Não, eu só faço isso se eu tiver algo em troca. Quem está cheio de Cristo sempre estará cheio de obediência. E o evangelho do reino aniquila com a independência do homem, bem como com a rebeldia, fazendo do homem um ser submisso. Então, olhando para isso, nós vamos ver que grande parte do chamado corpo de Cristo, grande parte dos chamados crentes, grande parte daqueles que aceitam a Cristo, na realidade, não tem nada de Cristo. Absolutamente nada. Por quê? Porque não há submissão, não há um abrir mão de si mesmo. Porque haveria, vamos ver, Deus poderia muito bem ter dito assim, ó, eu estava até ouvindo ontem uma ministração sobre isso. Deus poderia muito bem não ter liberado nenhum daqueles anjos, ter destruído com Satanás, mas se Deus tivesse destruído com Satanás, porque o que Satanás fez? Satanás, ele conseguiu fazer toda a fofoca entre os anjos, aquele 1/3 de anjos, dizendo que Deus era um carrasco, que Deus não prestava, que Deus era muito bruto. No frigir dos ovos foi isso. E se Deus tivesse realmente destruído com Satanás, aquele 1/3 de anjos teria dito assim, ó, realmente, Deus não tem, ó, o homem é bruto mesmo, destruiu aquele. Então o que Deus fez? Baniu Satanás e deixou, para que Satanás realmente botasse em prática aquilo que ele falou mal de Deus, foi o que ele fez. Então, Deus poderia muito bem ter o quê? Destruído com todos os rebeldes e salvo todos os homens, sem nenhum problema. Mas não, Deus deu o livre-arbítrio, Deus deixou que nós escolhêssemos. Ele é o amor, a bondade, a misericórdia, ou seja, Ele é o melhor. Tudo de bom está nele. E quem quer andar com Ele, obedece aos seus princípios. Quem não obedece, escolheu, tomou a sua decisão e vai andar com os rebeldes. Uma decisão nossa. Mas o evangelho do reino aniquila com a independência do homem, bem como com a rebeldia, fazendo do homem um ser submisso. Então, queridos, nós vamos vendo outra coisa. Autoridades delegadas na igreja. Ou seja, a igreja de Cristo é governada por Cristo e não pelo povo. Não existe democracia na igreja, porque a igreja não é do povo, a igreja é de Deus. Amém? Então esse negócio assim, ó, vamos fazer uma assembleia, ver, será que obedecemos, será que não? A igreja é de Deus. Então, o que deve existir é a teocracia, o governo de Deus através de suas autoridades delegadas. E é impossível edificar alguém que não se submete à autoridade. Não há nada mais frustrante do que apacentar cabras e bodes. Um filho espiritual, ou seja, ovelha, obedece naturalmente. Agora, uma pergunta. Quem são as autoridades delegadas na igreja? Primeira autoridade delegada na igreja é Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o fundador da igreja. Efésios 1, 20 ao 22 diz assim, ó,
que manifestou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. E aí diz assim, ó, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir, e colocou todas as coisas sob os seus pés, debaixo dos seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. Então, a primeira autoridade delegada na igreja é Cristo Jesus, que é o cabeça. A segunda autoridade delegada na igreja é a palavra de Deus. Mateus 7:24. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí mais uma passagem sobre a palavra. João 15:10. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Palavra. Colossenses 3:16-17 diz assim, ó: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, que seja lida também na igreja de Laodiceia, e também leia a epístola de Laodiceia, e dizei a Arquipo, o Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. E aí então o seguinte, ó, ninguém pode dizer que é submisso a Cristo e sua igreja se não obedece à palavra de Deus. Então, se numa igreja, numa denominação, os líderes, essa denominação não tem Cristo como o centro e não obedece à sua palavra, essa denominação não faz parte de Cristo, não é digna de ser obedecida. Por isso que nós precisamos, todos, sem exceção, que fazemos parte de denominações, precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque Oséias 4:6 diz o quê? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E é por isso que também a palavra diz que os de Tessalônica, não, os de Bereia, foram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque os de Bereia, eles confrontavam as palavras do pregador com a palavra de Deus. Porque quando nós não conhecemos a palavra de Deus, o que nos dizem está dito. Agora, quando nós conhecemos, nós vamos confrontar. É ou não é? Porque naquele dia, no dia do julgamento, mas o pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta, ele falou isso e eu cumpri. A culpa sempre será nossa. E é interessante, nesse seminário que nós tivemos sobre libertação, a responsabilidade sempre é nossa. Na libertação sempre se responsabiliza o agente, a pessoa. Ela não, mas a culpa é do meu pai, da minha mãe, não, foi minha mulher, como disse Adão. Não, a culpa é nossa. Então, Senhor, o profeta, o pastor, o apóstolo, seja quem for, falou isso, e eu segui, e aí quebrei minha cara. Deus vai dizer o seguinte, ó, o que diz a minha palavra? Você leu? Você estudou? Você colocou em prática ou você seguiu a homens? Você seguiu a mim, ao meu filho, ao que ele deixou escrito, ou você seguiu a homens? Porque todos os homens erram, nós somos falhos, mas a responsabilidade é pessoal. Eu obedeço se estiver em linha com a palavra. Por isso eu disse, ninguém pode dizer que é submisso a Cristo e sua igreja se não obedece à palavra de Deus.
Então, nenhum pastor, nenhuma denominação, nenhuma igreja que se considera, ela pode estar acima da palavra de Deus. Porque há denominação, não vou falar o nome, que diz que a tradição da igreja está acima da palavra. Isso é uma heresia satânica. Porque ninguém, absolutamente ninguém, está acima da palavra de Deus. Então, queridos, autoridades delegadas por Deus na igreja. Cristo Jesus, o cabeça, e a palavra de Deus. Depois nós vamos ver mais algumas autoridades, mas hoje ficamos por aqui. Cristo e sua palavra. Se nós não obedecermos a isso, se nós não andarmos segundo o que diz isso, então, qual é a recomendação? O que Deus nos manda? Leia a minha palavra, obedeça a minha palavra, entenda a minha palavra, medite na minha palavra, tenha a palavra como um livro de cabeceira, mas não apenas no Salmo 91, no Salmo 41, no Salmo 23, ou seja, como um mantra. Não. E como eu tenho dito há muito tempo, a única matéria-prima que o Espírito Santo tem para trabalhar em nós chama-se Palavra de Deus. Então toda a mudança que eu quero na minha vida, ela começa com o estudo da palavra. E então o Espírito trabalha em mim. E guarde uma coisa, a nossa vida, para todas as mudanças que existem, a nossa vida, ela se abre, a chave, a maçaneta, a fechadura, o ferrolho, está pelo lado de dentro. Ela se abre de dentro para fora. Se eu quero, eu me submeto. Se eu quero, eu aceito. Se eu quero, eu deixo o Espírito, eu deixo Deus trabalhar. Porque é muito claro, Apocalipse 3:20, se eu não me engano, que é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, palavra de Deus, e abrir a porta, então, de dentro para fora, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Há o quê? Comunhão. Mas tudo depende da minha e da sua atitude. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos por esta manhã, te louvamos por tua palavra, te damos graças porque essa palavra é a verdade, esta palavra liberta, esta palavra transforma, essa palavra nos dá uma nova vida e nos aponta para Cristo, que é o autor e consumador da fé, que é o nosso Salvador e deve ser o nosso Senhor. Que nós realmente tenhamos entendimento desta palavra e a coloquemos em prática, nos exponhamos a ela realmente e que assim o Espírito Santo possa ter todo o material necessário para transformar as nossas vidas, para fazer uma nova construção. Uma construção segundo o modelo estabelecido por Deus. Assim como Moisés, ele viu o modelo da arca, da tenda e de todos os utensílios, ele viu nos céus. Da mesma maneira, nós também possamos ser moldados pelo modelo estabelecido pelo Senhor, através do estudo da palavra e da submissão ao teu soberano Espírito. Pai, muito obrigado por esta manhã e que verdadeiramente a tua palavra possa ser o nosso maná diário, o nosso maná de todos os dias, para que assim nós possamos viver os princípios estabelecidos por Ti. E daremos a Ti, ó Pai, sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.